Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos trazer aí um pouco da nossa leitura, né? O que que nós lemos no dia de hoje, dia 15 de outubro, as melhores oportunidades, as melhores leituras, o que que a gente conversou aí com os alunos na sala ao vivo, né? Os alunos da mentoria. Então, tudo isso vou estar passando aqui para vocês nesse vídeo, beleza? Então, bora começar. Mas antes de a gente começar o nosso conteúdo, pessoal, não se esqueçam, deixa o like também. Se inscreva no canal, deixe quantos comentários vocês quiserem, tá? Encham de comentários os nossos conteúdos para que a gente possa ler e esclarecer a dúvida de vocês aí também, tá comentando aí os feedbacks e tudo mais de coisas que vocês deixam nos comentários, tá bom? Então, like, inscrição, comentário, beleza? Então agora sim, já podemos começar o nosso conteúdo. Muito bom, pessoal. Então a gente está aqui com o dia de hoje na tela, né? Dia 15 de outubro. Vamos fazer uma análise aí para vocês de todas as leituras, todas as operações, o candle a candle, né, que nós utilizamos no dia para estar fazendo as leituras, né, e tudo mais. Então aqui nós não temos nenhuma marcação, nenhuma setinha, nada, né, que possa mostrar para a gente o contexto. E agora, né, a partir de aí de um piscar de olhos, as marcações e tudo vai aparecer para a gente poder tá mostrando para vocês qual foi a leitura, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3 e foi. Top, pessoal. Então a partir de agora tá tudo aí, né, as marcações, setas e tudo mais. Todas essas setas vermelhas, né, que eu coloquei para vocês, foram leituras importantes, né, no dia. E eu tentei preservar as leituras até o meio-dia, que é o momento que grande parte das pessoas, tanto pessoas ou alunos, fazem as operações, né, que a gente tem aí, né, como referência, e também temos aí a maior volatilidade e volume do mercado, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai analisar, pessoal, onde ele abriu com um pequeno gap de alta, mas onde ele abriu com contexto vendedor, né? O que prova isso é essa própria marcação em linha vermelha que nós temos aqui. Então, ou seja, a partir do momento que ele abriu nesta região, a gente já tinha ali um contexto interessante e vendedor. Então, para nós, a primeira oportunidade já surgiu a partir do candle 2, tá? Fechou o candle 1, 2, testou para cima, você também poderia estar utilizando aqui o gráfico de 3 minutos, tá? Olha lá, também você no caso aqui pelo 3 minutos a gente pegaria pelo candle 3, ficou muito bonita essa operação. E você pode refinar essa operação utilizando o gráfico do 1 minuto, tá? Para quê? Para você conseguir pegar o time, né, da entrada. Então, aqui se você utiliza pelo gráfico do 1 minuto, você teve máxima mínima 50%. Então lá no 3 ficou muito interessante, no minuto você teve um pullback de baixa, além da estrutura de ombro cabeça ombro, né, que nós temos aqui também. Certo? Assim que nós tivemos um fechado, então, executamos a operação de venda neste primeiro candle aí, tá? Além disso, nós também tivemos uma leitura muito interessante, que foi no fechamento do 2, né? Ou seja, a gente já poderia estar na operação, ou se você não operou, você poderia vender no candle 3. Mas, Juan, o que você utilizaria para estar fazendo essa leitura, então, de venda no candle 3? Nós iríamos utilizar o 10 minutos, porque aqui o 10 minutos ficou muito claro. Olha esse candle 1. Então, assim que teve esse fechamento do candle 1, fibo no gatilho para estar puxando esse mercado até a mínima, que era o alvo, né? O alvo da gente era a mínima. Então, assim que fechou o candle 1, venda no candle 2, alvo primeiramente na mínima, rompeu e aí ele foi direto para lá. Além disso, depois do 3, tivemos aqui uma leitura do 6, né? Que foi uma leitura mais complexa, uma leitura mais robusta, mas você vai conseguir ter esse tipo de leitura, sabe quando, pessoal? No dia da semana do Day Trader Consistente, que nós já temos datas marcadas para o próximo evento. Ela vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de outubro, tá bom? Às 20 horas no YouTube, o mesmo de sempre, tá? Então, todos vocês estão convidados para esse evento. Para você participar, é só clicar no primeiro link da descrição, vai lá para o grupo, demonstra seu interesse e em breve nós estaremos lançando tantas novidades, os temas das lives e tudo mais, tá bom? Então, você que tem interesse de participar desse evento, dia 28, 29 e 30 de outubro, às 20 horas aqui no YouTube, clica no primeiro link da descrição, vai lá para o grupo, permanece lá, demonstra seu interesse que em breve a gente vai estar junto aqui no YouTube, passando aí, né, o passo a passo do nosso operacional, tudo que envolve ele, você vai estar sabendo, beleza? Então, bora. E voltando para essa análise aqui, pessoal, o 5 ele voltou. E o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, quando vê 5 voltando, eles enxergam a negação. Nós, no nosso operacional, nós não enxergamos negação, nós enxergamos continuidade. Ou seja, teste de rompimento na mínima do 1, aquele 5 por ser negação, às vezes a pessoa entende, né, que o movimento vai reverter, mas na verdade é só um pullback. Então aqui teste de rompimento. Então se você, por exemplo, não vendeu em nenhuma das setinhas, né, que a gente já pode ir apagando, né? Se você não vendeu em nenhuma das anteriores, você poderia estar vendendo na 3, ok? Então, temos até agora 3 operações possíveis de serem feitas. Aqui nos 5 minutos, nós tivemos então mais uma outra operação, né? Veio, desceu, aí fez o candle 9. E aí algumas pessoas já
talvez pensariam na questão da compra e tudo mais. Eu não vejo até como errado, não. Talvez até uma comprinha no 10. Mas depois, quando o 11 tentou subir e não conseguiu, você já poderia estar pensando em venda tanto no 11 como no 12, né? Para ficar mais claro, a gente consegue fazer uma coisa interessante, que é reduzir o gráfico. Por quê? Porque reduzindo o gráfico, a gente já vai começar a identificar a nossa falha do movimento de alta, né? Então, olha só. Ele veio, testou e tá vendo que ele não conseguiu fazer o movimento? O que que seria o movimento, Juan? O rompimento, para dar continuidade. Ele não fez isso. Então, isso ocasionou na falha deste movimento. E quando você desce também mais um gráfico, né? Ou seja, vai do 3 para 1, a estrutura em si da falha ela fica mais clara ainda, né? Ou seja, olha lá, temos o nosso topinho duplo. Então, você poderia vender por aqui ou por aqui, talvez. Tá? Ficaria legal. Topinho duplo, pegou o movimento, desceu com ele e ótimo, né? Excelente operação. E vamos lá, pessoal, dando continuidade, a gente teve mais algumas outras boas oportunidades. E o interessante aqui nessa região aqui é o seguinte, o mercado ele já estava numa região muito boa de compra. E pelo fato dele já estar em uma região muito boa de compra, né, a gente precisaria de bons sinais também para estar podendo aproveitar isso. Eu queria puxar um gancho para vocês aqui agora da análise dos 60 minutos, porque os 60 minutos ele ficou muito interessante. É uma análise de contexto que a gente sempre faz, principalmente quando abre o mercado à vista. E olha esse candle 1. Esse candle 1 ele estava o quê? Praticamente violinando a mínima do fundo anterior, que era o 8. Então, já era região de compra. Já existia um contexto ali, né, que a gente poderia pensar nela, né, nas compras. E o 1 ainda está praticamente neste ponto de referência, barra 50% de alta, então nada mais justo do que a gente pensar numa operação compradora para subir com ele. E essas oportunidades surgiram nas setinhas que eu vou estar mostrando para vocês agora. A primeira oportunidade que nós tivemos de compra foi no 15, porque no 14 existe estrutura compradora, gráfico de 1 minuto, né? Pelo menos até a máxima aqui do 14 você conseguiria até mesmo uma parcial e entrar nessa operação, né? Ou seja, você estaria na operação e o resto você basicamente seguraria a operação com o stop ali embaixo, né? Então daria muito certo. E houve também uma segunda tentativa, que foi quando o 16 fechou, o 17 veio para fazer o teste. Então aqui você faz o seguinte, você joga lá para o gráfico do 10 minutos, você vai ver o 8. É o nosso filtro operacional, né? Então, quando o 8 fechou, a gente comentou na sala ao vivo, pessoal, coloca para mim um range aí e vamos ver quando ele testar 50, porque deve dar compra, região, ele voltou para dentro do movimento, que eu tinha falado para vocês que esse movimento deveria ser preservado. Ele voltar para dentro vira violinada, violinada vira reversão, tá? Se você tiver contra violinada, vai ter problema. Então opera a reversão. Enfim, deu certo, né? Ele testou, você poderia comprar e foi embora. Então aqui, ó, no pavio do 9, mais ou menos por aqui, você tentaria a sua operação de compra. Pode ir lá no gráfico do 1 minuto, porque lá seria, digamos que o timing para a gente poder estar pegando essa operação, tá? Então, vamos puxar aqui. Beleza. Ou 3 minutos também, vamos dar uma olhadinha como ficou lá, só para a gente confirmar. Legal. Então, fez o pullback, máxima mínima 50%, teste de ponto de referência para a esquerda, comprinha, tranquila. E a próxima, né, foi o quê? Foi uma compra que está relacionada a candle de continuidade e também alvos para cima. Né? Por que que alvos para cima? Porque após o movimento do 7, eu já imaginava, né, e a gente tem ali as probabilidades que a gente passa para os alunos, de que esse movimento teoricamente voltaria para máxima. Tá? Inevitavelmente ele voltaria para máxima, então a gente colocou o alvo sendo lá. E esses candles aqui, ó, como 7 são candles de continuidade, que te jogam provavelmente para lá. Então, se você quisesse comprar aqui também, dava. Aqui tem uma setinha antes, né? Que está atrelada ao movimento do pullback desse candle de continuidade. Então, tivemos aqui, ó, o 20 fechado, então você poderia vender neste teste do 21. Lá no 3 fica bem claro, quer ver? Olha lá, rompimento, ó. Você coloca uma fibra entre gatilhos aqui, com a mínima do 33 como ponto de referência, e ele desceu. Só que não desceu muito, né? Por causa do que eu acabei de falar, as ondas ascendentes, aquele candle de continuidade, probabilidade de buscar o topo lá em cima. E aí, ele deu o padrãozinho, poderia comprar aqui no 37, tá? Beleza. Então vamos apagar essas setas antigas aqui. Vamos para o próximo seta que é lá em cima. Aqui uma situação muito parecida, só que aqui tivemos uma leitura interessante, que foi a do 120, se não me engano. Isso, exatamente. Olha lá, a gente falou para os alunos o seguinte, que era venda. Este 2 iria ser venda, né? A gente deixou ali a previsão para eles no final da sala ao vivo, né? É a previsão que normalmente no final da sala ao vivo a gente deixa eles operando sozinhos, né? A gente dá orientação, mas aí eles tocam o barco lá em mão das dúvidas se forem necessárias para a gente esclarecer. Quando ele fechou o 1, eu falei para eles venderem no 2, tá? Só que eu falei para eles o seguinte, esse 2, ele não iria cair direto, provavelmente ele ia testar a
máxima, porque tá vendo que o 1 não chegou a testar a máxima, os stops estão ali em cima. Então, a primeira coisa que o mercado faz, ele pega a liquidez da galera ali e depois recua, né? Porque os stops e tudo mais tá tudo aqui. Se você colocar um livro visual, você vai ver que existem muitas ordens, né? Um volume de ordens muito interessante acima dessa máxima. Então, ele pega ali a galera e volta, né? Coisas do mercado. Isso aí é assim que o mercado funciona. Bom, então, pensando, né, dessa maneira, a gente recua aqui o gráfico de novo para o 5 e identificamos os padrões, né? Então, tivemos um aqui, tá? No 28 e no 30, tá? Aqui deu certo, né? Ele desceu bem. Esse aqui seria da segunda pernada, que também desceu, mas ele não rompeu o fundo. Se ele não rompeu o fundo e está trabalhando em FIBO de compra, automaticamente a gente pensa em compra, né? Obviamente. Então, deu padrão no 3 minutos. Aqui a gente tem que recuar para o 3 para identificar isso daqui. Olha lá, fiz 56 com rompimento, então um padrão legal. E aproveitando 3 minutos aqui, o movimento, percebam que ele não subiu, formou estrutura e padrão de 4 candles. Então, jogou para baixo. Você poderia vender no 62 ou, deixa eu ver como é que tá lá nos 5 minutos, ou na negação aqui dos 5 minutos. Só que nos 5 minutos não ficou muito bom porque não teve tanto teste, né? Então, talvez aqui ficaria mais interessante, né, para a gente fazer a operação aqui, ó, no 62. Beleza? Bom, turma, então o mercado ainda está movimentando, tiveram mais algumas outras operações, mas até meio-dia foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo, das análises das operações que a gente leu com vocês e reforçar o convite para vocês do dia 28, 29 e 30 de outubro às 20 horas aqui no YouTube, Semana do Day Trader Consistente. Estão todos convidados e para você participar, primeiro link da descrição. Beleza? Tamo junto, um grande abraço e valeu!